a resposta que ele dá para esse parágrafo, né? Ele diz que isso facilita a vida dele, de certa maneira. Como dizendo assim, que tem para esse tipo de coisa ele tem resposta, mas a preocupação não é nem dar essas respostas o que ele considera tarefa simples. É muito mais do que aprofundar, o que ele diz aqui o que se tem de fazer é estudar os problemas atuais em si mesmo. Ou seja, ele considera uma tarefa fácil responder esse tipo de crítica e considera isso a centralidade como sendo a compreensão desses problemas. Diz ele mais na frente, em algum momento, que um dos argumentos favoritos em alguns setores nos últimos tempos é indicar que eu, aí abre aspas, né, subestimo o papel do campesinato. Mas inutilmente se buscará nos meus adversários uma análise dessa questão. Fatos, citações, em uma palavra, qualquer tipo de prova. Quase sempre seus argumentos são reduzidos à referência à teoria da revolução permanente. Aí, ou seja, eles pegam a teoria da revolução permanente e buscam alguma espécie de contradição com algo que foi dito no passado e tal, com o que se pratica no presente. Um pouco mais à frente ele traz detalhes sobre esse que é a revolução permanente. Isso tem que a revolução permanente né, uma revolução contínua, sem interrupção. E ele diz que, para nós comunistas, esse pensamento é a afirmação de que a revolução não termina depois de uma determinada conquista política, após a obtenção de uma reforma social, mas continua desenvolvendo-se até a realização do socialismo integral. E ele diz isso para os comunistas em geral, mas particulariza para o caso da Rússia. Ele diz, no caso da Rússia, essa teoria significava: o que necessitamos não é república burguesa, nem a ditadura democrática do proletariado e do campesinato, mas o governo operário apoiado pelo campesinato que inicia a era da Revolução Socialista Internacional. Aí ele diz que há 15 anos, né, assim, pegando aqui o período da crítica, existe esse fato aqui, ele diz que esse fato, essa particularidade da Rússia, isso poderia não ser enxergado desse modo há 15 anos atrás, ele diz, né, assim. Há 15 anos atrás, eu acho que, não sei assim como que é exatamente, mas há 15 anos atrás, eu acho que o processo dialético vai construindo o que é a revolução, a conformação, ou pelo menos sei lá, a configuração da revolução permanente há 15 anos é uma coisa, eu acho que é um pouco isso que eu entendi, né, do que ele entende, né? Mas é impossível não compreendê-la e não reconhecê-la agora, quando as formulações gerais forem demonstradas pela experiência. É o que diz o Trotsky, né? Bom, andando um pouco mais à frente, né, ele diz o seguinte, mais lá aqui eu estou na página 57 agora, ele diz uma coisa que analisar todos esses problemas com camaradas que há muito tempo deixaram de ler e vivem apenas de suas lembranças de juventude é algo doloroso e inútil. Mas os camaradas, principalmente os jovens comunistas, que ainda possuem fogo sagrado do partido e que, em todo caso, não se deixam assustar com as palavras cabalísticas, nem tampouco pela palavra permanente, farão bem em ler com lápis na mão as obras dessa época, a favor e contra a Revolução Permanente, e procurar vinculá-las à Revolução de Outubro. Então, eu acho que ele um pouco limpa o meio de campo e estabelece, por exemplo, com quem essas coisas são dialogadas e tal. Aí, entrando especificamente sobre essa questão do campesinato, ele pontua um possível, né, ele diz, talvez, ele diz mais na frente, né? Agora voltando mais para essa questão do campesinato. Talvez a nossa política camponesa tenha sido errada em alguns pontos particulares. Certamente deve ter sido. Mas nunca provocou entre nós a menor divergência. Eu acho que aqui tem muito aquele negócio de você pegar uma particularidade e tal e tentar generalizar, né? A mistura do geral com o particular e tal. Nossa política se orientou para o campesinato médio com a minha participação ativa. A experiência do trabalho no setor militar contribuiu muito para a concretização dessa política. Aí ele termina com a pergunta: como poderia ter subestimado o papel e a importância do campesinato na formação de um exército revolucionário recrutado entre camponeses e organizados com a ajuda dos operários mais esclarecidos? A questão que parece que vai ganhando
ou pelo menos dando motivo para essa disputa, para essa discussão, é que esse texto dos anos 20, né? Assim, dos anos 23, eu acho, 23 por aí. 23 já são 5 anos, 26 anos depois de 17. Digamos que esse processo revolucionário está em curso. Então, todas essas contradições, elas estão postas à mesa. Em particular, o papel dos camponeses. E aí o papel dos camponeses ganha uma situação... e o Trotsky faz, então, uma coisa que eu acho que é aqui que se concentra mais fortemente o que é a crítica, ou pelo menos é o que é possível de você ter mais de uma interpretação, vamos dizer. Aí ele diz, abre aspas, né, toda a página 58, a política atual de requisição de gêneros alimentícios. Assim, bom dizer que essa questão dos camponeses tem a ver com essa questão dos gêneros alimentícios, a produção de alimentos e a distribuição dessa produção de alimentos. Como é que a produção de alimentos vai dar conta de um processo revolucionário e como é que os camponeses participam desse processo e dão conta da produção e como é que é feito isso? Ele diz... você está perguntando o título? O título é... Capítulo 6. Capítulo 6, a subestimação do campesinato. Então, ele diz assim, a política atual de requisição de gêneros alimentícios, de responsabilidade coletiva para a entrega desses produtos e da partilha equitativa de produtos industriais provoca a decadência progressiva da agricultura, isso diz Trotsky, e dispersão do proletariado industrial e ameaça interromper completamente a vida econômica do país. Isso foi dito em 1920. E ele faz uma proposta. Como medida prática fundamental, ele propunha substituir a requisição dos excedentes por um desconto proporcional à quantidade de produção. Aí, entre parênteses, uma espécie de imposto progressivo sobre a renda. E estabelecido de tal maneira que seja sempre vantajoso aumentar a área plantada ou cultivá-la melhor. Aqui tem um forte incentivo à produtividade, todas essas coisas, né? A gente já até talvez tenha discutido isso. O fato é que tudo isso foi reprovado. Ele diz, olha essas propostas, aí tem uma lista, está listada aqui em detalhes, em mais detalhes dessas propostas, mas ele diz, essas propostas foram rejeitadas pelo Comitê Central. Essa foi a nossa única divergência de opinião sobre a questão camponesa. Assim, seguindo um pouco mais aqui adiante, né? Diz ele assim, ó, qual é um outro ponto assim de disputa? Ele diz assim, os socialistas revolucionários, eu estou na página 61, os socialistas revolucionários consideravam que o campesinato estava pronto para dirigir o país, sob sua direção e por seu intermédio. Os mencheviques, você veja que o Trotsky está propondo uma outra forma de distribuir a produção alimentícia, me parece uma posição muito misto de realista com, não sei, acho que é preciso ter gente mais capacitada para dizer isso, mas ele estava numa posição muito pé no chão em relação aos campesinos, essa questão da organizar a produção, aumentar a produtividade, eu acho que estava num estágio assim. E o pessoal que era os socialistas revolucionários, né, um grupo crítico ao Trotsky e tal, considerava que o campesinato estava pronto para dirigir o país sob sua direção e por seu intermédio. Os mencheviques, diz ele, que se juntaram aos socialistas revolucionários nos momentos mais críticos da Revolução, achavam que, por sua própria natureza, o campesinato estava destinado a ser o esteio principal da democracia burguesa, a qual ajudava em toda ocasião, seja sustentando os socialistas revolucionários ou os cadetes. Na prática, nessas combinações, os mencheviques e socialistas revolucionários entregaram à burguesia os camponeses atados de pés armados, diz o Trotsky. Um pouco mais adiante, ele diz, o problema é que, do ponto de vista econômico, é muito importante, decisivo em alguns países como o nosso, mas muito diferente, dependendo do caso, é saber até que ponto o proletariado no poder conseguirá conciliar as exigências da construção do socialismo com os da economia camponesa. Aí ele diz um pouco mais, né, assim,
ridículo, para não dizer absurdo, é a tentativa de estabelecer uma fórmula bolchevique universal do problema camponês, válido para a Rússia de 17 e para de 1923, válido na Rússia de 17 e nos Estados Unidos de 23, com os colonos, e para a Polônia com a sua grande propriedade latifundiária. Eu acho que essa é a questão central, mas aí eu acho que tem um final que, para mim, é muito emblemático. Assim, o final desse problema que o Trotsky traz, para mim, eu não sei. São 2 parágrafos que eu queria ler para terminar, inclusive, a minha contribuição. O que o agricultor pede não é a repetição de uma fórmula histórica correta das relações de classe, ligação entre cidade e campo, mas que ele forneçam pregos, tecidos e fósforos a um bom preço. Nós só podemos chegar a atender a essas demandas aplicando cada vez mais decididamente os métodos de registro, organização, produção, venda, verificação do trabalho, correções e mudanças radicais. Eu entendi isso como muito limitado. Bom, gente, de novo, eu não conheço, nem conheço da Revolução Russa, nem conheço de Trotsky, mas quero dizer, isso parece uma leitura muito limitada do papel do camponês, né? Assim, é claro, uma coisa é um citadino em 2022, outra coisa é um camponês na Rússia em 23. Assim, convenhamos que tem uma diferença muito grande, assim, né? É muito cômodo ler na minha condição, morando na cidade, é muito diferente, assim, tal. Mas, assim, quando você lê isso, o que o agricultor pede realmente será um cara que participou, construiu um processo evolucionário. O que ele pede é prego, fósforo e a um bom preço. Assim, eu achei, eu não sei, ou eu entendi errado, o que pode ser muito possível, ou parece uma questão limitada, certo? E ele termina: é preciso deixar de discursar sobre a subestimação do papel do campesinato. O que é preciso fazer é baixar o preço dos produtos destinados aos camponeses. Esse é o parágrafo final desse texto. Aí eu entrego aí para as pessoas que conhecem mais a tarefa de destrinchar um pouco melhor esse final. Eu entendi o problemático, assim, a apresentação da dinâmica do problema, mas esse final me pareceu limitante para o papel do campesinato. Veja bem, um pouco sendo repetitivo, eu posso ter entendido errado, mas me pareceu limitado o papel dado ao camponês. Ou talvez fosse esse mesmo, ou talvez essa descrição que ele faz, o que o camponês quer naquele momento realmente é prego, realmente é fósforo, e realmente é tecido a um bom preço. Podia ser que fosse, sim. Agora, não, essa afirmação que faz o Trotsky, ela parece desconectada de qualquer pretensão de um processo evolucionário. Porque, veja, tudo bem, eu quero entregar o fósforo, mas esse fósforo não é entregue a um bom preço à toa, compreenda? Assim, eu acho que ele tem que ser acompanhado, não sei, do significado do prego ser entregue mais barato. Então, essas são as minhas contribuições, evidentemente limitadas, mas é isso. Parei. Obrigado, Aldir. Muito obrigado pela exposição. Aldir foi a primeira pessoa que se prontificou a participar do seminário, né? Assumindo essa tarefa. Então, muito grato aí, Aldir. Eu estou fazendo as inscrições. Juan, está inscrito? Mas explica aí o processo de inscrições. Como, Juan? Desculpa, pode repetir, Juan? Para explicar o processo de inscrição, né? Para o pessoal que talvez passou hoje. Sim, saber... não. Explica aí você aí, pedindo as tarefas. Então, só digitar no chat ali a inscrição ou levantar a mãozinha aqui no Gmail, né? Colocando o microfone. Obrigado, Juan. Assim, sobre o texto que a gente está discutindo hoje, acho que a primeira questão é o eixo daquele texto, é a questão econômica mesmo, né? Pelo que a gente vê, né, a relação do Partido Bolchevique controlando o Estado com o campesinato era a questão econômica, a questão de quantos trigos, né, eles
quilos de trigo eles vão entregar. O segundo ponto também importante a gente lembrar é a questão do partido, né? Então, como que o partido tem que interferir nessa camada? Então, seriam esses dois pontos principais que a gente não pode perder de vista, né? Tanto ele está escrevendo essa questão numa preocupação econômica, dos rumos aí do Estado soviético, e a questão do partido em relação a isso. Seguindo, né? Eu tenho uma preocupação, porque o que eu percebi, eu posso estar errado, mas que a caracterização, né? Eu vou falar isso em consideração a outros textos que a gente vem lendo, né? A caracterização que havia naquele momento pelo aparato do Estado soviético sobre os camponeses era que esse setor social ele tinha uma aproximação maior com a burguesia, seja com a questão dos kulaks, né, ou seja com essa nova burguesia que surgiu, né, que era esse intermediário, né, da produção às cidades, né, do campo à cidade, que a gente viu num dos capítulos anteriores. E o que ele também está incluindo nessa discussão é sobre o projeto da ditadura do proletariado. Né? Se a gente vê, também não tem a questão do camponês. E a isso, eu vou fazer um adendo que tem a ditadura do proletariado e tem um sujeito revolucionário, contraposto, né? Levando em consideração que no programa de transição Trotsky ele fala do governo operário e camponês, lá na frente. Então parece que é uma disputa aí, meio que ideológica, como conquistar esse setor camponês para a revolução, para essa revolução permanente. E que havia divergências aí de caracterização, e a caracterização inicial foi essa, ou que estava se trabalhando naquela época, né? Os camponeses eles estão mais próximos da burguesia, vamos falar assim, da contra-revolução do que da revolução. Eu posso estar totalmente errado, viu, gente? Estou só polemizando aí. Então, o que o programa de transição vai falar na frente? Do proletariado romper com a burguesia tradicional, né? Romper com todas essas matizes burgueses e tomar o poder junto com os camponeses. Mas isso é lá na frente. Só que nesse texto, parece que é justamente isso. Como que a gente faz essa disputa com o partido, ideologicamente, e como a gente traz esses setores, não para a contra-revolução, mas com a questão da revolução permanente. Então, a questão de preço é fundamental, né? Porque é uma reivindicação imediata dos camponeses naquela época. É o prego, né? Hoje em dia, a gente pode falar, por exemplo, de assistência do Estado, sei lá, para escoar a produção que é produzida nos acampamentos, nos assentamentos. Então, tem uma questão econômica, sim, mas acho que de fundo, tem essa questão da disputa, né? Por esse setor econômico, os camponeses, e também para a revolução não ser traída, como vai ser traída lá na frente. É isso. Valeu, Juan. Tem ninguém inscrito? Vamos escrever aqui, então, para fazer um comentário breve também. Tudo muito difícil, né? Muito foda, né? Porque, assim, você tem um grupo, você tem uma tempestade armada ali, né? E o Trotsky está tendo que justificar, ou seja, responder críticas engessadas no tempo histórico, né? Ou seja, a todo momento, assim, tendo que responder que o pensamento dele tem sintonia com o que o Lenin propunha, e o que a burocracia está colocando ali não tem sintonia. Daí ele, enfim, por mais que ele fale, eu poderia dar vários exemplos, ele gastou esse texto todo para poder ainda dar vários exemplos históricos, né? Para poder botar uma análise crítica em relação ao que de fato acho que era o ponto ali, né? Acho que o Aldir apresentou bem essa parte também, que é a crítica à ideia de revolução permanente, né? Ou seja, você tem 1921, né? 22, 23, a gente está pós-guerra civil, né?
você tem a crise das tesouras, que um ano antes, no ano de 23, ele já tinha anunciado isso, né? Ou seja, a diferença dos preços, né? Ou seja, como está chegando para o camponês, né? O valor do preço, né? Dos produtos industrializados, ou ainda, né? Nem chegava muitas vezes, né? Então, assim, uma situação complicada, que ele já está, assim, apontando ali já, né? Pensando nesse outro texto, né? Nesse relatório que ele faz e entrega para o CC. Então, agora aqui a gente está. Esse texto eu não sei se ele foi. Me parece que esse texto que o Aldir apresentou, ele não é a publicação do Právida. Ele faz parte daquele conjunto de textos que ele junta, né, desse período e publica lá em janeiro de 23, né? Até porque eu não estou conseguindo lembrar. O que eu recordo aqui é que esse texto não veio datação, né? Eu acho que esse texto não foi publicado necessariamente no Právida. Nem esse, e eu acho que nem o que a Nathalie apresentou, né? Mas, enfim, faz parte do conjunto dessa transição, passagem do 23 para o 24, que ele organiza ali e tal, e socializa para a gente. E essa preocupação, né? Porque assim, ó, você tem. Lembra que ele falava nos outros textos que publicou no Pravda? Uma preocupação, a expectativa em relação à Revolução na Alemanha, né? Essa revolução não veio, né? Ou seja, a burocracia aproveita, né, para poder transitar a ideia, né, que depois acho que vai amadurecer. Não sei se está amadurecido já nesse momento, né? Eu deixei para os camaradas a ideia da revolução num país só, né? E se não tivesse essa expressão, o fato é o abandono do internacionalismo. Isso certamente estava muito amadurecido, né? Ou seja, que é exatamente o oposto, abandonar a perspectiva internacionalista e focar numa possibilidade, supostamente, do socialismo em um lugar só, né? Ou seja, é também uma forma de atacar a teoria da revolução permanente, né? Ou seja, coerente desde 1904, 5, 6, ele faz referência a esse período aí, né? E se a gente pensar textos mais longos, né, para além desse período que a gente está se propondo aqui debater, né? Ou seja, isso se mantém, acho, com uma coerência muito grande, né? Eu acho que daí mostra também esse ataque gigante da burocracia à questão, esse princípio do internacionalismo, né? E a continuidade da negação da leitura, da sugestão que ele dá, ele e depois o Preobrazensky, né? Principalmente, eu acho que o Preobrazensky, em relação a focar o desenvolvimento industrial, né, que depois vai virar o primeiro plano quinquenal. Depois os caras abraçam isso, né? Ou seja, assim, então eu acho que tem esse contexto todo, né? Agora, em relação ao campesinato, e aí assim, ele está cabreiro para responder isso, vou concluir já aqui. O Alessandro está inscrito, prepara Rui. Deixa eu concluir aqui rapidinho, que não deu 5 minutos. Então, assim, é uma situação do louca, né? Ou seja, como é que você falou o Trotsky, o título, né? Que é a crítica que ele está recebendo, né? Está subestimando o campesinato. Ué, como é que o cara subestima o campesinato se a maior composição do Exército Vermelho vem do campesinato, né? E mesmo lá atrás, ele vai fazer referência aí, né? Não vou repetir, o Claudio apresentou muito bem, ou seja, há uma preocupação, sim, com o campesinato, principalmente o médio campesinato. Agora, isso que o Aldir colocou no final, eu achei também muito rico. Aliás, eu acho sempre, Aldir, que você faz problematizações riquíssimas. Você tira lugar, você não dá espaço, eu acho, né? As intervenções do camarada normalmente não dá espaço para romantismo, essas coisas aí. Você sai questionando tudo mesmo, eu acho que é importante. Eu acho que tem a ver, né, que não acho que é simplismo, não. Tem a ver com o que o Juan falou, né? A realidade concreta da classe trabalhadora naquele momento, né? Esses produtos industrializados, né, não chegavam, e quando chegavam era um preço caríssimo, mercado paralelo, o Snapman adorava isso, né? Então, assim, e é claro que aí colocou algumas coisas só, mas são as demandas da classe camponesa, da classe trabalhadora naquele momento, né? Eu acho que tem que atender isso, né? Eu acho que tem que ir por aí, não tem, eu acho que vai ser simplismo, não. Bom, vou concluir aqui para a gente rodando, né? O camarada Alessandro está inscrito, prepara Rui. Boa noite, pessoal. Eu vou pegar um pouco mais da questão dos camponeses, vou pegar mais nesse debate mais clássico que a gente vê entre o Trotsky coloca, os trotskistas colocam. Tá? O primeiro que é um debate interessante esse negócio dos camponeses, como a gente sabe, né, a Rússia ela foi semifeudal até 1861, que teve a abolição da servidão, né? Tem um texto do Engels legal para ver isso, que é aquele... É do Engels, não, é uma coletânea, né? Aí tem é do Marx Engels, né? Você pelo do tem na internet, e eu posso mandar para pesquisar. Que chama... Como chama, hoje? Esse texto é... Luta de classe na Rússia? Eu acho que é esse o nome, sim. A luta de classe na Rússia. A luta de classe na Rússia. Lá o Engels, ele faz um bom desenho, um bom panorama do que era a Rússia nesse final de 1800. Isso. Aí esse texto, o Engels escreveu junto com o Marx, esse sobre a Rússia, o Marx revisou, tal, tem uma parte que é do Marx ali também. E ele dá um bom panorama para entender isso.
O Marx tem também essa discussão que está naquele texto lá do Marx, que é o Cartas a Vera Sassulich. É muito legal, que também faz uma discussão da questão agrária na Rússia. Então, eu quero partir primeiro do que era antes da Revolução, para depois a gente ir cruzando por 5 e 17, e até chegar a esse momento do 20 aí, então, do começo da década de 20. Aí nessa análise que o Engels faz, ele vai lá distinguir, então, o que aconteceu com essa Revolução Agrária, essa reforma agrária, que teve em 1861. Foi abolida a servidão, os camponeses tiveram acesso à terra, né, que antes era dos senhores de terra, né, os senhores feudais, pode dizer, que já está muito avançado já a desagregação do feudalismo, né, a gente fala de feudalismo em 1860, mas o que tinha essa forma mista, né, tal. Porque o próprio Trotsky fala na Revolução de 1905, a Rússia já era um grande exportador de trigo, de grãos, né, para a França, para a Inglaterra, porque a Europa ela tem esse problema com a terra, né, da produção agrícola. Né? Poucos países têm extensão de terra para a produção agrícola na Europa. Hoje, concentra na França, um pouco na Ucrânia, tal, e a Rússia é um grande produtor. E aí, então, em 1861 tem essa reforma, a abolição da servidão. E aí o que acontece? Essa galera que é liberada da servidão tem também uma reforma agrária. Os revolucionários defendem uma revolução agrária, né? Quando você foi uma reforma agrária, aí dividiu essas terras. E aí o Engels fala nesse texto que as melhores partes das terras, depois também o Lenin também fala isso, todo mundo fala isso depois, né? Mas o Engels está formulando ali, o Marx também faz a discussão nessa carta da Vera Sassulich, que é muito, muito interessante, se eu posso mandar depois. Saiu numa revista, não esqueci o nome da revista, essa tradução. E aí a discussão que faz lá que essa a melhor terra, por exemplo, na Rússia tinha um fenômeno da terra roxa, que é muito produtiva. As melhores terras ficaram com a nobreza. 50% das terras caíram com a nobreza, que é 3 milhões de proprietários. 3 milhões? Talvez seja isso. E o restante que se campou para o campesinato. E o campesinato trabalhava nessas terras, e as terras deles não produziam. Não tinha produtividade. Porque era terra ruim, o solo seco, arenoso, uma série de dificuldades com essas terras que eles receberam. Aí, por conta dessas terras que eles receberam, eles eram obrigados a ainda trabalhar na sua própria terra, lá precariamente, pouco produtiva, e a arrendar a sua parte do trabalho para os camponeses ricos, para os grandes nobres, para os grandes proprietários. Então, gerou que a condição dos camponeses continuou precária, eles continuaram pobres, mesmo tendo posse da terra, continuaram pobres. Isso também está no livro do Gorky, lá no Minha Infância. Só acho que é só infância, né? Na minha infância também conta passa bastante por esse processo. Eu já dizia que aí aparece o papel do mujik, que é o camponês pobre, que é obrigado a vender sua força de trabalho. O Lenin, depois, no imposto sobre imposto de espécie, ele chama de semi-proletário. Ele tem a terra dele, mas não dá para chamar ele de pequeno burguês, porque ele não vive daquela produção da terra, não é suficiente. Então, ele tem que... É uma categoria interessante para pensar, inclusive o Brasil, né? A população que trabalha na terra, tem a sua própria terra, e sazonalmente trabalha para colher cana, trabalha para colher laranja, acaba a colheita e volta para sua terra, porque não tem incentivo, não consegue empréstimo, tem propriedade pequena, né? E não dá para fazer nada. E aí essa população continua na pobreza e tal. E aí, então, o que surge dessa discussão era que os camponeses queriam uma nova reforma agrária. Entende? É o debate que surge depois de 1861. Então, isso é muito importante. O Lenin, nos dois textos que ele... Eu tenho uma coletânea de textos do Lenin sobre a questão agrária que eu não li, que é depois de 20 a 23, que eu não li até hoje, já está aqui guardado, eu quero ler. Hoje eu pensei até em reler, não deu. Pegar pelo menos alguns dos textos aqui. E aí, então, o Lenin defende dois programas. No programa social, o programa agrário da social-democracia, que acho que é de 1907, publica em 8, ele defende lá a coletivização total das terras. E no texto depois, que é Agricultura e Capitalismo nos Estados Unidos, se não me engano é nesse, ele já defende coletivizar uma parte e integrar lotes para os trabalhadores. Entende? Então tem esse problema da questão dos camponeses, vem já desde a abolição da servidão, né? E aí o Trotsky, em 5... e tem um outro detalhe sobre a questão dos camponeses. O Trotsky foi muito suave aqui nessa crítica, ele poderia ter sido muito mais ácido. Você vê como é que ele tá suave aqui, né? Ele poderia ter esfregado o marxismo na cara da galera, mas ele foi muito paciente. Por exemplo, se a gente pega, além desse texto que eu falei do Marx, a questão da Rússia, pega a carta da Vera Sassulich, que é muito interessante, também lá tem a ideia de desenvolvimento desigual e combinado. A Vera Sassulich era uma Rússia. Era uma russa, fez parte do grupo do Lenin, do primeiro grupo lá não é Faísca, do Iska.
Faísca já, né? Acho que então. E aí ela fez parte desse grupo. Eles moravam, tinha uma república ali na Suíça, que eles moravam tudo junto ali, e o Lenin morava no outro lado com a esposa dele e tal, eles todos os imigrados, né? E aí a Vera Sassulich, ela escreve essa carta para o Marx, perguntando o que opinava sobre a questão agrária, porque tinha um debate com os anarquistas lá e tal. E o Marx responde essa carta, ele faz três versões. A última carta que ele responde é 8 linhas, mas ele faz uma série de debates ali, e uma delas é o desenvolvimento desigual combinado. E essa carta a galera leu ali, esses núcleos dirigentes leram. E o Lenin e o Trotsky provavelmente leram também essa carta. E até aparece um pouco da discussão lá naquele livro do Lenin, que é o desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Que é muito interessante também para pensar essa questão dos camponeses. Sim, acho que sim, fez sim. Eu acho que ela tinha feito um atentado, depois do atentado ela fugiu e migrou para Suíça, né? É Suíça? Acho que é Suíça. Aí então tem esse debate, mas também já está lá, se vocês for lembrar, lá no 18 Brumário, como o Marx discute na última parte do 18 Brumário, como ele discute a questão dos camponeses. E não é uma questão moral, é porque algumas coisas, uma com os camponeses, a questão da organização dos camponeses, né? Tal. Por os camponeses ser dispersos, porque camponês não é proletário, o camponês é pequeno proprietário. Ele é pequeno proprietário de terra. Então, um camponês, conceitualmente, ele é um pequeno burguês. Camponês fica uma coisa meio abstrata demais. O que é um camponês? É um pequeno burguês que tira a renda da sua propriedade. Se ele não tira, o Lenin cria essa categoria intermediária, eu nunca tinha visto, só vi no Lenin isso, que é do semi-proletário. Mas o camponês é um pequeno burguês. E o Marx fala isso da dificuldade de se organizar os camponeses. E uma coisa interessante que ele fala, que se debate, e o Marx fala isso na carta Vera Sassulich, é que os camponeses eles eram muito fragmentados na questão da propriedade. Você tem o grande proprietário de terra, o pequeno proprietário de terra, o médio proprietário de terra, e quem organizava esses grupos eram os SRs. Os SRs, os mencheviques também tinham trabalho nos camponeses, mas os SRs acabou virando o setor que mais articulava os camponeses, né? Então tem esse debate via rolando ali. Inclusive, o cara a mina que deu 3 tiros no Lenin, na cara do Lenin, pegou no pescoço, no peito e tal, até suspeita de ter morrido por causa desses tiros, estilhaço de bala e tal, não sei o quê. Ela era dos SR. Essa história está lá no Vitor Sérgio, O Nome da Revolução Russa. Então, essa discussão dos camponeses mostra tudo isso, né? Essa dificuldade de se resolver a questão camponesa. E o Lenin tinha essas duas propostas, inicialmente, né? Primeiro de coletar tudo, e depois de dividir uma parte em pequenas propriedades, a outra parte coletivizar, né? Para que os camponeses aprendessem como é que era superior o modo de vida da terra totalmente coletivizada. Então, tem esse processo, né? E aí, essa dificuldade de organizar o proletariado do campo, veja, se você pode falar proletário do campo, a gente remete a outra coisa. É o cara que não tem terra e trabalha no campo. Por exemplo, um cortador de cana que vive na cidade e trabalha nas colheitas, eu tenho vários parentes assim. Ele é um proletário rural, porque ele vive nas casinhas da CDHU e vai trabalhar nas colheitas de cana, vai trabalhar na colheita de laranja, vai trabalhar na colheita de café, ele trabalha por safra. Ele é um proletário do campo, porque a única renda que ele recebe é salário, né, oriundo da sua venda da fonte de trabalho. Ele não tira nada de terra, né, de porção de terra. É muito comum, e isso é um desenraizamento do camponês, né, da terra, né, tal. Esse é o elemento. E aí, o Trotsky vai falar, por exemplo, em 5, no Balanço e Perspectivas, que um dos motivos da derrota da Revolução Russa é que não conseguiu levar o programa agrário para o campo e organizar os trabalhadores no campo. E isso foi o problema também em 17. Organizar os trabalhadores no partido era muito difícil. E continuou sendo, estou tentando acelerar aqui, acabou o tempo. E continuou sendo um problema nos anos seguintes. O Plekhanov, o Preobrazhensky, por exemplo, ali naquele... Eu vou falar desse livro amanhã, então não vou decidir muito sobre isso. O Preobrazhensky fala, por exemplo, que os camponeses vai continuar um pouco essa questão, porque como vai se falar ceder terras para os camponeses intermediários, que vão virar os kulaks, que vão se enriquecer, vai continuar existindo esse problema da terra. E o próprio Trotsky, ali no Tese da Revolução contra a Revolução, ele fala que os camponeses pobres, eles são uma barreira para a restauração do capitalismo na Rússia. Porque eles não queriam voltar a perder suas terras, voltar a ter que trabalhar para grandes proprietários, ou perder as fazendas, ou coisa nesse sentido. Né? Então, só isso. Falei demais. Rui, está escrito, prepara ninguém.
Camarada Rui, o microfone está fechado. Continuando o que o Alessandro estava dizendo, precisamente o que ele estava querendo dizer com aquela expressão a respeito dos fósforos é que o camponês, justamente por não ser explorado da forma capitalista, ele precisava ser conquistado para a revolução segundo uma outra estratégia. Ele precisava ser atraído para a luta em torno da luta por uma vida melhor, mas não em torno da questão da exploração. E aí a forma que encontraram foi justamente propondo uma reforma agrária que, na prática, iria transformar a longo prazo o pequeno camponês em um burguês. Mas que, se tomado uma estratégia socialista real, iria atrair o camponês para uma coletivização da terra, que seria uma outra etapa. E não vou resistir a trazer a questão para o tempo atual: como é que vamos atrair o pequeno camponês? Vai ser praticamente da mesma forma, propondo uma política justa de preço para o pequeno camponês, e que vai ser e vamos ter que ter uma política justa também para atrair para a luta socialista o pequeno empreendedor, o trabalhador autônomo e essas várias outras categorias de trabalhador em que se compõe hoje em dia uma parte do proletariado. Obrigado, boa noite. Obrigado, camarada. Inscrições? É só levantar o dedinho que o tiozão aqui já anuncia. Aí, Alessandro, com vontade. Só para falar esse debate de 1903, o do Congresso de 3, o Congresso é 3, né? Acho que o Congresso é 3. O Congresso de 1903, esse debate aparece ali na introdução do começa a chamar o traço de Menchevique em um determinado momento, né? E lá ele se diferencia na introdução desse livro. A Sandra publicou, tal, é esgotada essa edição, infelizmente, mas talvez dê para achar na internet. Ele faz uma diferenciação lá, né? Ele fala também que tem uma relação sobre os camponeses, do programa que deveria ser defendido com os camponeses, né? Tem algumas coisas que separam, né, os bolcheviques e os mencheviques em 3, né? Uma é aquelas que os bolcheviques, o Lenin, né, ele achava que para você ser considerado um bolchevique, você tinha que militar no partido, acatar as deliberações, né? E se organizar numa célula, tal, e militar e dedicar sua vida à revolução, né? E os mencheviques, eles opinavam que só se o cara já comprasse o jornal já era suficiente para ser considerado militante, né? Enxergava o partido uma coisa de uma forma mais ampla, né? Que tinha os grupos de judeus, uma série de grupos que tinham do partido, nacionalidades, uma coisa mais aberta. E o Lenin foi definido uma especialização, né? Ele disse que nessa votação o Trotsky ficou junto com os mencheviques, né? E isso deu margem para uma galera dizer que ele era menchevique por causa disso. Mas na introdução desse texto, e ela ainda é de 19, se eu não me engano, então não é motivo para pensar que ele está mentindo por causa do que aconteceu depois da morte do Lenin, né? Ele fala que os mencheviques, eles tinham uma posição de que, como seria feita a revolução na Rússia? Eles enxergavam que ia ter uma revolução, porque, como eu disse, desde dos anos 70, eu já vi esse debate sobre a questão das terras, né, da pobreza dos camponeses, então ia ter que ter um tipo de revisão daquilo, e a situação vinha se agravando, né? E vinha tendo greves desde 1860, 1870. A Rosa Luxemburgo descreve bem isso lá no Partidos de Massa, Sindicato, Partido de Massa, Sindicato, Sindicato? Partido, Sindicato? Partido de Massas, Sindicatos, Greve de Massas, Partidos e Sindicatos. Greve de Massas, Partido e Sindicato. Ela narra, né, a greve de 1860, como vai crescendo esse movimento e tal. Então vai se fundir no movimento agrário com o movimento operário também, né, com paralisações da cidade, né.
Outra característica é que também o setor agrícola ele tem dificuldade, o proletariado do campo tem dificuldade em parar a produção. Uma dificuldade que a Rússia, que o movimento operário urbano não tinha, né? E a gente fala também muito da Rússia atrasada, mas também a Rússia era o terceiro maior parque produtivo industrial do mundo em 1905. Já era, porque o capital francês e inglês, eles tentando fugir do movimento operário organizado, migraram para a Rússia. Então a gente fala da Rússia atrasada, mas no que tange a produção industrial, era o terceiro maior parque produtivo do mundo, né? A questão que se coloca é que não era sob controle da população russa, não era da burguesia russa, tinha uma burguesia imigrada, capital estrangeira, uma série de coisas, né? Então, esse é um aspecto. E aí, por causa dessas condições, estavam se dizendo, então, que, por exemplo, era proibir as manifestações operárias, né? E os operários estavam fazendo manifestações de massa desde 1870, 80, 90, no começo de 1902 também, em 3, e estava nessa série de movimentações. Então, era o Partido Bolchevique, o Partido Social-Democrata Russo, o Partido Operário Social-Democrata Russo, já diagnosticava que ia ter uma revolução. Aí, nesse congresso, passou a se discutir quem seria o sujeito coletivo dessa revolução. Quem ia fazer essa revolução? Quem ia dirigir essa revolução? Qual setor da sociedade ia protagonizar essa revolução? E aí os mencheviques, eu estou falando isso para mostrar a relação do Trotsky com a questão agrária, e os mencheviques defendiam que a revolução seria feita pela burguesia liberal, um setor da burguesia que não se sentia representado pela nobreza, pelos resquícios do feudalismo, e que essa burguesia progressista, liberal, que defendia um parlamento, uma democracia parlamentar e tal, essa burguesia seria responsável pela revolução. E ela faria isso apoiada nos camponeses, junto aos camponeses. Tá? E os mencheviques, nesse momento, eles diziam que eles não participariam desse governo. Se acontecesse esse governo burguês liberal apoiado nos camponeses e com uma transformação da propriedade e tal, ele não... O Trotsky afirma... os mencheviques diziam que não participariam do governo. Eles estariam por fora, criticando o governo, fazendo com que essa aliança levasse a uma revolução socialista, né? E eles só entrariam no governo no momento posterior, quando o proletariado conseguisse avançar nas demandas democráticas e conseguir avançar para uma outra mais radicalizada. Eles falavam isso, mas em 17 eles mudaram de ideia. Quando estourou, eles correram para o governo provisório, correram para assumir o governo e esqueceram que tinha escrito defendido no Congresso de 3. Essa é a posição dele. O Lenin defendia uma revolução democrático-burguesa. Isso é uma bandeira. Mas quem que faria essa revolução? O Lenin seria uma aliança entre operários e camponeses, um grande bloco, sem distinção de quem dirige. Entende? Um grande bloco. O Trotsky fala nessa introdução aí de balanço de perspectivas que a análise do Lenin já era um salto gigantesco para frente, né, em relação à concepção dos mencheviques. Porque o Lenin já identificava que a burguesia era uma burguesia covarde, era uma burguesia submissa, era uma burguesia inconsistente, e que ficava muito bem debaixo das asas da nobreza, e que ela não queria se dispor com a nobreza. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Ela não queria se dispor com a nobreza. E uma terceira posição, que é a posição do Trotsky, era que, naquele momento, que ele depois foi chamado de teoria da revolução permanente, ele não chamava assim. E como eu lembro desse texto, né, a teoria da revolução permanente, ela aparece primeiro naquele texto do Marx, de 1852, que é um balanço sobre a jornada de 48, né? Eu esqueci o nome do texto agora. O João deve saber. Aí, Circular. Então, Circular. A circular da Liga Comunista. E aí, então, o Trotsky vai defender, nesse momento, que era impossível um bloco único de camponeses e operários e com poder igual nesse bloco. O Trotsky vai defender que, necessariamente, por a classe operária ser concentrada nos centros urbanos, por ela estar nesse capital internacional, que a indústria tinha grande importância na Europa como um todo, porque era um desvio da rota da produção industrial, né? Por todo esse elemento, pela burguesia também está sendo ajudada pelo czar, pela indústria ajudada pelo czar e tudo mais, está tudo concentrado em receber um monte de investimento e concentrar muita gente, e os trabalhadores já vinham se organizando politicamente desde o final dos anos 60, e isso ia levar necessariamente os operários a dirigir esse processo revolucionário. Era inevitável. E isso se contrapunha à dispersão territorial dos camponeses. Eles são dispersos.
em variadas regiões da Rússia, que é gigantesca, né? Um país continental, inclusive cruza 2 continentes, né? Tal. E isso, inevitavelmente, vai levar a classe camponesa a não conseguir se organizar num grande bloco. E o partido camponês mais expressivo que existia era formado por grandes proprietários, dirigido por grandes proprietários. Existiam camponeses pobres, médios e tal, mas quem dirigia o partido, quem comandava, ele dava a sua linha política e ideológica de ação estratégica, eram os camponeses ricos. Então, não ia ter como ter um bloco único que eles pudessem realmente dividir a direção da revolução. Essa era uma divergência. E essa divergência ficou, não se resolveu. Né? O Lenin não concordou com a tese do Trotsky, e o Trotsky, por sua vez, não concordou com a tese do Lenin. E o Lenin não concordava com a tese do Trotsky pelo seguinte, que ele dizia, não tinha como você conseguir ganhar os camponeses, atrair os camponeses, dizendo que eles seriam dirigidos pelos operários da cidade. O Lenin achava que isso era uma péssima bandeira, né? Para agregar a gente ao movimento. Né? Mas, para o Trotsky, esse debate foi resolvido em 1917. Porque em 1917, o que aconteceu? Quem realmente tomou o poder? Quem realmente tomou o poder foi a classe operária, foi a classe operária urbana, nas principais regiões mais industrializadas, mais organizadas, com mais experiência de auto-organização, com comissões internas, com comissões de fábrica, com a experiência dos soviets. Nos 2 momentos, tanto em 5 quanto em 17, os soviets foram a auto-organização do proletariado que tomou regiões inteiras da Rússia, de Moscou. E se auto-organizaram e caçaram o poder da polícia, caçaram o poder do czar e se auto-organizaram e dirigiram a cidade por 3 meses. Né? Eles reproduziram um pouco foi a Comuna de Paris. Né? Então, e aí, então, isso em 5, e em 17, novamente, é nas cidades. Isso não quer dizer que não tivesse movimento no campo. O Trotsky, na história da Revolução Russa, ele narra uma série de movimentos de rebelião, de revolta contra os grandes proprietários, queima de propriedade, assassinato de... não é assassinato de animais, né? Até poderia ser, mas extermínio da criação de animais, das plantações e tudo mais, né? No 17, revoltas camponesas. Mas quem tomou o poder foram os operários. E, necessariamente, aconteceu que os camponeses acabaram seguindo o operariado. E o operariado continuou como linha de frente da auto-organização. E continuou sendo um problema para a Revolução Russa, de 17, 18, 19, 20, 21, 22, e todo o período, como que fazer para organizar esses camponeses lá no campo. Para que eles pudessem, por exemplo, o Trotsky fala que os 2 setores mais desorganizados politicamente eram os militares, né, a gente viu na primeira e na segunda sessão desse texto, eram os militares e os camponeses. Continuavam. Os militares, porque só recebiam as ordens de cima e não questionavam, e não tinham soviets de militares, e os camponeses pela sua expressão histórica natural, que a criação de soviets no campo não conseguiu contornar. Entende? Mas, ao mesmo tempo, o camponês não virou um elemento reacionário porque ele estava apoiado na pequena propriedade que foi concedido. Então, a Rússia virou uma composição, né, entre uma parte... Isso o Progragista fala bastante lá no A Nova Economia, que publicou a primeira parte de 24, ele fala bastante disso, que você tem o quê? 2 economias convivendo juntas. O Lenin também fala isso no Imposto sobre Espécie. Um lado da economia totalmente estatizado, e dá para a gente resgatar um pouco, eu vou encerrar já, a questão que o Marx fala do Departamento 1 e depois do Departamento 2 da economia. Socializou o Departamento 1, a grande produção de meios de produção e tudo mais, mas a produção agrícola, ela continuou sendo de pequeno proprietário. Né? E o coletivou a parte, mas o que estava movendo a economia camponesa era a pequena propriedade. E o pequeno camponês vendia sua produção na cidade. E os kulaks começaram a se organizar, a gente discutiu isso também, né? Para conseguir maiores preços desses produtos. E o que eram esses produtos? Esses produtos eram desde couro, a sela, mas também existiam pequenas propriedades, como para plantação de alimento, venda de carne de porco, essas coisas todas. Esses pequenos camponeses é que produziam essas coisas. E na cidade também tinha pequena propriedade. Por exemplo, as pequenas propriedades de forja, de fundição, de ferramenta, de martelo, pá, essas coisas. Uma série de coisas também, prego, essa série de coisas também eram produzidas em pequenas oficinas na cidade, em oficinas privadas. Então, o camponês, ele tinha essa coisa, ele produzia um monte de bens, de alimento, né? E ele tinha que vender essa produção, mas ele não tinha equipamento para produzir. Ele não tinha pá, porque o preço dele, a crise das tesouras, né? Os produtos agrícolas estavam desvalorizados, enquanto os produtos industrializados estavam em alta. Então, ele queria comprar uma pá, quanto é uma pá? Sei lá,
3 sacas de trigo para uma pá. Entende? Então, isso gerava a dificuldade do camponês de conseguir esse ferramenta, conseguir esses insumos. E a maior demanda dos camponeses nesse momento, sobretudo os camponeses pobres, é o que os intermediários ainda conseguiam fazer outro tipo de pressão no governo, né? Era conseguir esses insumos. E para o troço tinha que atender essa demanda dos caras. Tem que dar o que eles precisam produzir. Não dá para os caras ficar produzir 300 sacas de trigo, de não sei quantas arrobas de carne, e a gente dá uma meia dúzia de papo para os caras e 3 rastelos. Não dá para ser assim, né? Isso jogava, desestimulava a produção agrícola. E você desestimulando a produção agrícola, você falta insumo para a indústria. Falta insumo para a cidade. Ninguém inscrito. E eu acho que diante de tudo isso aí que você falou, Alessandro, assim, considerar assim, importante, né, a atuação dos socialistas revolucionários, né, atuando diante dessa materialidade e jogando contra todo o processo, né? Eu não sei como é que estão os cadetes nesse período, se a gente pensar, né, se está dissolvido, mas enfim, né, existe um blocão ali que está atuando politicamente. Não, eles estão atuando. Desde a Revolução de 5, né? Enfim. Deixa eu Vontade, meter o bedelho aí nessa questão. É interessante todo o texto, né? Essa parte, porque ele também está no centro do debate de método, né? Principalmente nessa questão da revolução permanente, né? E entendendo a revolução permanente como também o processo da necessidade de desenvolvimento das forças produtivas para poder avançar a própria revolução, né? O Jean faz essa fala no início. Então, a importância, e o Trotsky faz isso, né, no texto, a importância no centro da revolução, que é o proletariado. Sem o desenvolvimento das forças produtivas para realmente baratear o preço, né, ter uma produtividade maior, seria impossível. A grande questão é, internamente, né, deixando de lado a possibilidade de uma revolução mundial, como um país socialista pode desenvolver forças produtivas? Parece que é uma contradição em termos, né? É impossível você estabelecer um processo de desenvolvimento de forças produtivas, né, para poder ampliar a socialização dentro de uma sociedade como a Rússia, né? E você importar simplesmente os métodos de produção, e aí você vai falar do Taylorismo, né, e toda essa dinâmica que pressupõe também para ter um desenvolvimento da produtividade, provocou também uma certa, vou dizer assim, não é greve, mas uma certa indisposição do proletariado, né, ao trabalho. E isso também é uma questão importante, né, no sentido de que a própria classe operária, diante desse processo de desenvolvimento das forças produtivas, ela se colocou na contramão, né, de participar desse processo. Então, assim, acho que a gente volta ao problema principal. Sem uma revolução mundial nos países capitalistas centrais, é impossível você superar todas essas dificuldades, e o que vai ser apontado como política depois, seja pela NEP ou seja pelos planos quinquenais, não dão certo. Então, você tem uma contradição fodida, do ponto de vista objetivo, para que a revolução, ela, de fato, se desenvolva, né? Então, acho que o debate interno que os camaradas estavam vivendo, né, sempre apresentava para uma não saída, né, do ponto de vista objetivo.
sem a Revolução Mundial, era um processo de retrocesso. E aí é que abre espaço para algumas avaliações sobre o capitalismo também, né? De um regresso ao capitalismo ou um desenvolvimento de um tipo de particular de capitalismo, que é o capitalismo de Estado, né? Então, esse é um processo que a gente precisa também avançar na análise, né, de como a realidade se impôs, talvez, para uma outra perspectiva, né, social. Né? É isso. Obrigado, Gilmar. Só engatando um ganchinho aqui, né? Porque, assim, ao passo que isso ia acontecendo, né? Ou seja, você tinha que ter um fortalecimento, meu juízo, fortalecimento brutal da internacional, né? E o que acontece de fato é o avesso, né? É o avesso disso, né? Quer dizer, avesso não, é o contrário. Avesso ainda seria internacional, é o contrário, né? Exaltação do nacionalismo, né? Do que a gente vai conhecer como frentes populares, né? Mas sobretudo, ou seja, o desenvolvimento do nacionalismo, a capitulação, não só da burocracia interna ao Partido Comunista da União Soviética, mas em relação à Terceira Internacional, né? Eu não lembro as datas agora aqui do quinto congresso, sexto congresso, mas isso já está amadurecido já do quinto para frente, né? Principalmente, sei lá, acho que do quinto para frente, né? Até o quarto congresso, mas já tinha os problemas ali, mas é possível dar o combate ali, né? Ou seja, a necessidade de reforçar o internacionalismo. Pelo contrário, não veio a revolução na Alemanha, não veio a revolução, né? Bom, veio a revolução na Hungria, mas enfim, não teve sucesso a revolução em outros países. E aí, ao invés de reforçar o papel da Internacional enquanto partido mundial para organizar a classe trabalhadora, há um abandono, né, dessa perspectiva. E a gente sabe no que deu a Terceira Internacional, né? Uma releitura, sei lá, talvez, assim, o final das contas é o fechamento, nós sabemos, né? Mas, ou seja, uma retomada da Segunda Internacional, né? Sob a direção da burocracia, né? Então, totalmente o avesso, né? E eu concordo com o que o Gilmar falou, né? Ou seja, diante dessa realidade, além dessa questão que eu estou falando, o abandono do internacionalismo, né? Exaltação do nacionalismo, né? Isso é uma aberração, né? Você tem que lidar com a realidade que está colocada ali, né? Eu sei que é clichê isso, mas, ou seja, não dá para devolver a revolução, né? Aí vai surgir a NEP, né? Vai surgir críticas à NEP, mas a questão é que há um retrocesso maior. Se o Lênin já está fazendo uma crítica, né? A própria NEP, o Trotsky está fazendo a crítica à NEP, né? Ou seja, não pessoalizando, personificando, mas, ou seja, a condução tinha que ser revista e etc. A gente tem um pior, ou seja, é um amadurecimento disso que era apontado como nazi crítica já em 22, Trotsky 23, 24, né? Ou seja, um abandono gigantesco, né? E aí vai exportar, tem a ideia de nacionalismo, né? Ou seja, e aí a Rússia passa a ser, eu estou avançando um pouquinho, né? Mas se a gente pensar aí, né? Não estou avançando um pouquinho nada, né? Eu tenho que pensar que o Brasil em 22 os caras estão fazendo aqui alguma coisa já também, né? Na Argentina também, ou seja, vai exportando uma perspectiva de organização da classe trabalhadora e constituição do partido que está muito distante do internacionalismo, né? E muito próximo desse nacionalismo. Olha os PCs aqui no Brasil, né? Ou na Argentina ainda, mas principalmente no Brasil, né? A Argentina acho que tem umas particularidades monstronas, mas olha no Brasil, né? Uma ideia nacionalista, né? Quase que, enfim, né? Genética a formação do Partido Comunista, né? Mas totalmente coerente com essa distorção gigantesca que já vinha, né? Então, acho que é isso aí. Ninguém inscrito? Alessandro? É só pegar o texto aqui. Esse sopro é terrível. Não, dialogando com essas questões que vocês colocam, né? Do ânimo da classe operária russa, né? A gente viu isso, né? Um pouco. O Trotsky fala disso lá qual era a parte que depois. Acho que na composição do partido, né? Quando ele fala que do estado da classe trabalhadora no pós-revolução, né? Tal, no pós-guerra civil.
Isso tem que ser pensado sempre nesse aspecto, né? Que ele repete essa discussão depois lá na tese da Revolução e Contra-Revolução. Então, assim, acho que tem um pouco essa questão do ânimo da classe trabalhadora, sim, da classe operária urbana, tem essa questão, né, tal. A questão do assalariamento, que continua sendo assalariada a classe trabalhadora, né? E trabalhando muito, e trabalhando por ganhar pouco, né? Principalmente nos anos 20. Depois, quando vocês vão ver, quando a gente vê lá na Revolução Traída, o Trotsky fala que tem uma boa recomposição do modo das condições de vida da classe trabalhadora, né? Mostra que, então, a política de socialização dos meios de produção, a política agrícola, acabou trazendo ganhos para a classe, tanto para os camponeses quanto para os operários, né? Mas, quando fala da questão do isolamento da Revolução, a gente tem que pensar que a gente falou bastante da questão da Revolução perdida em 23 na Alemanha, que é uma coisa muito importante, né? O Lenin e o Trotsky apostavam muito nessa Revolução, porque era um país, vocês vão lembrar lá do texto de introdução do Engels, por exemplo, vai mostrar como é que já desde o final do século XIX, a classe operária alemã era gigantesca. O Partido Social Democrata Alemão tinha 3 milhões de militantes, 4 milhões de militantes, foi uma coisa gigantesca. Acho que no começo de 1900 ele tinha já 6 milhões de militantes, uma coisa, 10 milhões de militantes, estava uma coisa gigantesca o Partido Alemão, né? E aí, então, era uma classe operária experiente e tal, né? Então, se esperava, que tinha passado por muitos combates e tal, então se esperava que apostava-se muito na Revolução Alemã. Mas, ao mesmo tempo, teve uma ressaca dessa Revolução não ter sido vitoriosa, tal, a Rosa Luxemburgo ter sido assassinada, todas essas questões que são muito importantes, mas, ao mesmo tempo, isso não marcou o esgotamento do cenário da abertura internacional para a Revolução. Entende? Na sequência, a Europa virou uma série de levantes, entrou numa onda de ascenso na Europa, né? Você pegar, inclusive tem o texto do Trotsky, aonde vai a Inglaterra, por exemplo, ou se quiser também aonde vai a França. Ali se abre uma vaga nos anos 20, agravado pela crise de 29, tem uma série de movimentos revolucionários, na crise na Espanha, então você tem tentativa de revolução na Espanha, tentativa de revolução na Itália, você tem tentativa de revolução na França, tem tentativa de revolução na Inglaterra, você tem tentativa de revolução na China. Então, internacionalmente, se abre uma vaga revolucionária muito importante. Qualquer uma dessas revoluções que tivessem sido vitoriosas na Europa teria mudado o cenário da Revolução Russa. Entende? E o que aconteceu foi o contrário. Os Estados Unidos passou a jogar, né, toda a sua força para impedir as revoluções. E por que queria impedir as revoluções nos anos 20? O Trotsky discutiu isso lá no Stalin, o grande organizador de derrotas, né? Discute bastante isso lá. Que é o Congresso de 28, que é o 6º Congresso. Teve os primeiros 4 congressos da Internacional, e esse também é um elemento também. Os congressos da Internacional, eles armaram o proletariado num problema muito superior ao que se tinha até então. Eu já disse, né, que a tradição revolucionária, ela tinha morrido na Alemanha. Ela renasceu na Rússia. Ela renasceu com os bolcheviques. Porque o Kautsky, o Bernstein, estava conduzindo a teoria da Revolução, uma teoria de cogestão do capitalismo. Eles estavam dirigindo para isso. Né? O Engels morreu desgostoso com os dirigentes alemães. Né? Então, o socialismo, a teoria da Revolução Marxista, ela renasce, o marxismo revolucionário, ele virou um marxismo reformista. E não sou eu que digo isso, o próprio Lenin diz isso. Eu que falo, os marxistas revolucionários, se alguém falou isso, eu falei marxista revolucionário, alguém me corrigiu, então agora pode escolher quem é marxista revolucionário, quem não é. Não sou eu não, quem foi o Lenin, eu pego e já mando o texto, ó, tá aqui, ó, discute com o Lenin, não é comigo não. Só um porta-voz, né? Então, aí teve o primeiro congresso, 19, o segundo 20, terceiro 21, 19, 20, 21 e 22, os 4 primeiros congressos. Os trotskistas, eles costumam reivindicar esses 4 primeiros congressos. Porque o 5º congresso, que acontece em 1924, após a morte do Lenin, já é o início da formulação da teoria da Revolução por Etapas. Que junta lá o Kamenev, o Zinoviev e o próprio Bukharin vão trabalhar nessa ideia de teoria da Revolução por Etapas. Né? E socialismo num país só. Isso que aparece de novo no texto do Trotsky de 28, no Stalin, organizador de derrotas, mostrava que eles diziam qual era a análise. A análise era assim: a gente não mexer com nenhum país mexe com a gente. Então, em vez de a gente expandir a revolução, a gente tenta se acomodar aqui e fica aqui, certo? E isso levava
isso dialogava com os setores internos do partido, porque a Costa era cansada de ficar 20 anos pegando em arma, os camponeses que queriam manter suas terras, os kulaks estavam ganhando dinheiro e o Bucari defendia essa política, né, de camponeses enriquecei-vos, tornem-se cada vez mais ricos, que o Estado deveria estimular os camponeses a enriquecer como forma de resgatar a economia. E o Trotsky está se opondo a isso. Ele falou, isso não é o caminho, isso vai dar problema. Entende? A gente precisa arrumar um jeito para taxar os grandes kulaks. Quanto mais kulaks conseguir ganhar dinheiro, mais a gente taxa eles. Enriquecer, sim, mas a gente vai taxar. A gente vai redistribuir essa mais-valia, certo? Os Nepman, sobretudo. Porque o que os Nepman fazia? A produção de mais valor, a Rússia continuou produzindo mais valor. A Rússia revolucionária continuava a produção de valor. Né? Não aboliu a produção de valor. Inclusive, não é possível você abolir o valor num país só. Né? O que é o valor? O valor é essa diferença entre o preço do produto ali, que é produzido pelo trabalhador, e o preço que se paga no mercado. Isso é um valor, né? A riqueza produzida pelo trabalho e o que se vende esse preço no mercado, enquanto o trabalhador recebe. Então, continuava tendo valor. Só que esse valor era apropriado pelo Estado, uma parte, e a outra parte apropriada pelos pequenos proprietários, pelos médios proprietários e pelos kulaks, certo? Então, isso ia criando uma distorção. Um sistema de transição socialista, um sistema de transição ao socialismo, convivendo com um resquício da produção mercantil. A pequena propriedade, em pequena medida, mas as propriedades maiores, os grandes produtores, eles eram o germe, o resto da produção, da forma de produção mercantil, né? Que produziam mercadorias para venda, com lucro, entende? Com auxílio do Estado, recebendo auxílio do Estado, né? Tal. E a própria produção da indústria química, por exemplo, a indústria de fertilizantes também. Então, você tem um setor ali que vai crescendo nisso e vai gerando essas distorções. E esse programa é para tentar corrigir isso. Então, quando o Trotsky fala que tem que taxar os camponeses, principalmente os kulaks, que os mujiks, a produção é pequena, tudo mais, produziam quase produção de subsistência, né? Quando você fala de taxar os kulaks, o que os stalinistas, ainda não era stalinismo, mas o que a fração mais conservadora do partido defendia para combater a ideia do Trotsky, da oposição dos 46, ou do próprio Preobrazhensky, defendia que isso era a velha política do Trotsky de não apoiar os camponeses. Entende? Enquanto a política dos camponeses enriqueceiros, o Trotsky estava no contrário, na via oposta. Não, é taxar os caras, limitar os gastos e apropriar todo esse valor, porque isso é mais valor. O que o camponês médio e grande está fazendo com o kulaks, com os mujiks, é a apropriação de valor. O cara produz lá uma saca de soja, ela custa R$200 no mercado, né? E eu pago para o kulak R$50, para o mujik R$50. Então, e esse valor todo, que é a diferença, que é o mais valor, né? Que é toda essa diferença entre o custo do produto e o que é vendido no mercado, é apropriada pelos Nepman. É apropriada pelos kulaks. Então, a questão que tinha que corrigir esse processo, né? E aí, essa foi a bandeira levantada, que desde 3, então, desde 5, desde a Revolução de 5, o Trotsky nunca entendeu, nunca respeitou o papel dos camponeses, tá? Como se fosse uma ruptura com o Lenin, enquanto o Lenin desde sempre defendeu a aliança operário-camponês, que os dois tinham as mesmas condições, os mesmos direitos e tudo mais, né? O Trotsky defendia uma diferenciação e voltava para a política menchevique de fazer uma diferenciação entre o proletariado do campo e o da cidade, essas coisas. Massa, Alessandro, valeu. Ninguém inscrito? Não, só problematizar um pouquinho com o Alessandro, porque me parece que no texto, nesse texto que a gente leu, a questão da taxação ela é criticada por Trotsky. Me pareceu que você falou que, tipo, não, ele é a favor mesmo. Só que no texto me parece o contrário. Porém, sempre a gente tem que levar em consideração esses tipos de camponeses, né? Os kulaks não são os mesmos que o camponês pobre, né? Esse que pegou um lote da terra ruim, como você mesmo falou. E também não são como essa nova burguesia que a gente leu em um dos textos anteriores. Então, só isso, esses parênteses. Esse termo nova burguesia é um termo errado, a tradução está errada.
Não pode ser nova burguesia. Porque tem todo um debate depois, isso é só um adendo, né? Tem todo um debate depois, isso aparece lá na Revolução Traíra, né? Que vocês estudaram. Tem um debate todo depois que o Trotsky vai morrer falando que não tinha uma nova burguesia na Rússia. Então não pode estar isso aí no texto. Mas, quando a gente falou de nova burguesia, o que me veio à mente, cara, foi o negócio de transporte, de distribuidora, logística. Aí tá falando da burguesia. O Trotsky vai morrer dizendo que não tinha burguesia. Aquela palavra lá que eles usaram, que foi traduzida como nova burguesia, mas tinha um termo ali, né? Por isso que... enfim. Mas tem que taxar. Ele fala, inclusive, esse negócio que ele fala desse texto. Isso eu nem sabia. Ele tinha proposto primeiro essa ideia do imposto em espécie. Porque o Lenin depois faz um texto defendendo isso, né? Ele está falando que a gente tinha definido isso, acho que em 20, né? Depois essa nota grande e tal. Que tinha que taxar os camponeses. Porque antes, o que acontecia na Guerra Civil era imposto em mercadoria, né? Então o cara ia lá e pagava uma parte da produção. E o Lenin vai defender, o Trotsky está dizendo que já defendeu antes do Lenin, inclusive, para ser em dinheiro mesmo. Tem que se pagar esse imposto em dinheiro. E tem que pagar o imposto, porque é as ruas, é isso, é o auxílio do Estado, é uma série de coisas que tem que fazer o fundo coletivo, né? Porque o Estado de transição ele precisa de um fundo coletivo para executar as políticas, para alocar recursos. Então não tem como não taxar. E a luta nos anos 20 é se taxa ou não taxa os camponeses, os grandes camponeses, né? Não, é isso mesmo, viu, Alessandro? Porque eu misturei aqui. O Trotsky fala ser contrário é requisitar os produtos. O Trotsky coloca a questão da taxação, mas não requisitar os produtos. É isso mesmo. Porque gerava essa coisa, né? O cara falava, ia ter o fisco. Isso foi até 21. Mas era a guerra civil. Então ia ter o fisco. O que o cara fazia? Se ele tinha 3 vacas, e a terceira vaca ia ser apropriada pelo Estado para gerar carne para a guerra civil, para os militares, porque os militares não produzem nada. Essa é uma coisa. Nesse texto do Probraginski, ele fala isso, os militares, o gasto militar era grande e tal, mas não é isso que o Probraginski fala. O Probraginski fala que com a produção estava negativa. Então você produzia menos do que a população precisava. Por causa da política implementada. Sim. E por causa da Guerra Civil também, que destruiu muito os parques produtivos, tirou os camponeses da terra, da produção, e mandou eles para o exército. Né, durante a Guerra Civil. Isso prejudicou muito a produção agrícola. E isso teve consequências. E aí, tinha que arrumar um jeito de alavancar a produção, né? Não era isso que eu estava falando, esqueci. Ninguém inscrito? Eu tô achando muito rico, assim, porque uma coisa é a gente ler esse texto sozinho, né? Outra coisa é a gente sentar aqui de forma mesmo, né? Desse jeito virtual, para trocar, né? E ouvir, aprender, e traz um texto aqui. A gente está num texto de 23, 24, né? Enquanto o livrinho lá, brochura, mas isso é legal, porque cada um traz a sua acúmulo, a sua experiência, né? Daí a gente avança o texto, recua no tempo, né? Para poder entender ali 23. Acho que isso é uma riqueza aí de um seminário desse padrão aqui, né? Falo desse padrão, não para ser suntuoso, mas é que é muito de boa. Seminário é até pomposo demais esse nome, né? Mas no sentido de reunir para trocar ideia, né? Acho que isso é importante. Seminário no sentido de seminar ideias. No sentido de ser seminal. E muito modestamente, mas é isso mesmo. O campo hoje, na agricultura camponesa ali, está se difundindo a questão do agroagricultura familiar, né? Então, o que a gente vê muito nos assentamentos, não acampamentos, né? Assentamentos mesmo, que já tem a titulação da terra, o pessoal, ele aluga a terra para o agronegócio. Então, está cultivando cana, está cultivando, sei lá, laranja, soja, em terras de camponeses, né? Mandioca. Aqui no interior de São Paulo a gente vê muita mandioca, então o pessoal que foi assentado, que tem o assentamento dele, seu lote, ele planta só mandioca, a monocultura. Ela se reproduz agora na agricultura familiar, nos assentamentos.
Não, e tem isso quando se faz uma reforma agrária, né? Ou no caso, uma revolução agrária. Porque a reforma agrária seria, por exemplo, o MST ele defende uma política de reforma no campo, ele defende uma política revolucionária no campo, né? Uma política revolucionária no campo sem expropriação, sem indenização, sem nada. Né? E não só as terras improdutivas, terras produtivas também, né? Se fosse uma revolução agrária mesmo, o campesinato, o proletariado do campo tomando poder e tal, uma revolução agrária seria diferente. Mas, em qualquer um dos casos, tanto na reforma agrária quanto na revolução agrária, o que a gente precisa de um programa de insumos. Porque é muito caro pro camponês, você é um despossuído de qualquer coisa, você consegue a terra numa luta histórica, e como é que você vai tombar a terra? Como é que você vai comprar os fertilizantes? Como você vai alugar trator, comprar trator? Como você vai comprar carro para transportar, uma caminhonete para transportar o produto da cidade até... Entende? Uma série de coisas, né? Que só a divisão de terras não basta, né? E esse é o debate que estava rolando na Rússia também, né? Inclusive pro Brasil vale muito hoje. E também tem essa coisa que diz também, né, que algumas das pessoas que participam da luta da reforma agrária conseguem terreno e não conseguem a terra e não conseguem produzir e acabam vendendo a terra, né? Então, não adianta só dividir as terras, né? Você precisa de um programa de longo prazo que auxilie, que paute as demandas do produtor, do pequeno produtor, do médio produtor, e que não seja só deixar ele solto lá sem ter com que trabalhar. Enquanto, ao mesmo tempo, a gente fica despejando dinheiro na mão do negócio, entende? Com juros negativos, os 35 bilhões com juros negativos. Deixa os caras para pagar daqui 200 anos. Isso aí você não faz para o pequeno produtor, para o MST, né? Então... Eu queria só comentar um negócio, que entrou nessa discussão de nova burguesia, e aí eu resolvi voltar lá e procurar se estava como nova burguesia, no texto do Trotsky, em russo, está nova burguesia mesmo. Novaya burjuásia. Uhum. É estranho. Enfim. Porque quando fala nova burguesia, a coisa estranha de nova burguesia, né, é porque você pensa que o que é a burguesia? Ela tem a posse daqueles meios de produção, ela tem a posse dos lucros, ela passa tudo por herança para os descendentes. Né? E isso não podia, né? A classe média daquela época. Classe média alta. Se a gente for falar de um germe de burguesia, uma coisa nesse sentido, talvez, sei lá, um resto de pequena burguesia. Não sei como é que seria a melhor forma de tratar isso, assim, nesse contexto, né? Porque teve expropriação, né? Então. Vocês estavam comentando, né, sobre a questão aqui no Brasil hoje, né? Morei um tempo no Mato Grosso do Sul e, enfim, tem uma série de assentamentos lá, né? O pessoal reivindica parcerias, né? Parcerias com a universidade, parcerias com empresas privadas, né? São assentados, né? Teve uma história de luta, de reivindicação, de ocupação, borrachada, tiro, morte, enfim. No final das contas conseguiram a terra, né? E só que daí tem esse limite, né? O limite brutal, né? Então, a sociedade burguesa, capitalista, né? E aí, assim, para não ficar plantando só uma coisa ou ainda numa escala doméstica, né? E muitas vezes não dá nem para suprir isso, né? Dependendo o que está se produzindo ali, até produz, mas tem, né? Tem a periodicidade e tudo mais. Propuseram e efetivaram, né? Parcerias. Quem são os parceiros, né? Mediados pela universidade. A universidade estadual lá fazendo a mediação, né? É a Bunre, Cargill, John Deere, acho que assim pronuncia, né? Implementos agrícolas lá. Esses são os parceiros, né? E aí eles organizavam os assentados para ter uma produção cooperativa e vendia a um preço, né, interessante, a própria produção e a parceria, você produz, eu compro e além disso eu crio linhas especiais, não é que eu te empresto, eu dou, ou seja, eu te vendo trator, eu te vendo insumos, né? Então, ou seja, assim, são pequenas propriedades privadas agrícolas, né? E a gente sabe, né, qual que é o resultado disso, né? Isso já está acontecendo lá. Eu peguei o assunto andando lá.
Mas, ou seja, a gente sabe que a probabilidade brutal é que é o endividamento do trabalhador, né? E vai voltar para a fábrica, né? Ou vai trabalhar de cortar cana ali na cerca do ao lado, ou na própria terra dele que ele vai vender, vai dar um tchau lá, enfim, a proletarização. Ou enfim. O Rui está fazendo uns comentários, vocês estão vendo aí no chat, né? Sobre a China. E é uma discussão muito grande, eu acho que é muito rico isso aí. Foi lembrado aqui hoje os textos do Marx Caveras Azulis, né? Eu acho que é riquíssimo, porque ainda sobre essa questão camponesa, que o Aldir apresentou hoje para nós aqui, a ideia de mecanicismo, né? Ou seja, o Trotsky, em algum momento no final do texto, ele chama atenção para a questão do método. Ele falou assim, ó, não tem modelo pronto e acabado. É o que o Marx está respondendo para Veras Azulis, né? A Vera está lá, no finalzinho do século XIX, falou assim, ó, tem uns marxistas aqui, né? Que estão falando que é assim, ó, do jeito que aconteceu na Inglaterra, tem que esperar acontecer aqui também, né? Daí ela fica cabreira, fica putaça, né? Ela fala o seguinte, ela falou, então a gente faz o quê? Tá certo isso aí, Marx? Ou seja, a gente vai ficar parado, vamos esperar então desenvolver a Revolução Industrial da Rússia, até lá a gente fica o quê? Nas férias, fica onde, né? E daí quando tiver a Revolução Industrial aqui, tiver tal, a gente pega e começa a organizar a classe trabalhadora, né? E o Marx responde muito parecido com o que o Trotsky está respondendo aí, né, para os seus críticos. Ou seja, não tem modelo pré-estabelecido, né? Aquele momento X, você vai ter determinações históricas daquele momento, eu estou falando do meu jeito, né? E é com essas determinações históricas daquele momento, aquelas particularidades que a gente tem que analisar, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, né? E a história que vai falar, ó, aquela análise de caracterização estava correta, não estava correta, né? Não adianta mecanicizar, né? Que é a luta crítica, já que ele está fazendo a burocracia, né? Que é o engessamento da coisa, né? Em relação ao papel do campesinato, né? E no caso ainda a leitura que os críticos aí estão colocando para ele é uma leitura equivocada ainda, inclusive, né? É para poder atacar mesmo e de forma covarde, né? Ele aponta isso no início do texto, né, do capítulo. E hoje em dia acho que é também importante, né? Esses dias eu estava conversando com uns camaradas, né? Ou seja, tem campesinato no Brasil, tem camponês no Brasil, né? Não tem camponês no Brasil. O que está acontecendo? Como é que é a questão agrária no Brasil hoje, né? Estou querendo forçar a barra para trazer o debate para o Brasil, mas assim é uma questão de tentar dar respostas para a realidade histórica, concreta de um dado momento, né? Aí muitas vezes hoje em dia mesmo muitos camaradas poderiam pegar nós aqui, poderíamos pegar esse modelo, sei lá, X de 1905, ou 1912, ou 1917, ou 23, né, como é que se trata a questão camponesa, né, e trazer, e mecanicamente, e tentar entender a questão camponesa no Brasil, né. Ou seja, é a partir dessa realidade material aqui, com essas particularidades, que a gente vai conseguir responder se tem ou se não tem, se tem, qual é a política, enfim, se não tem, enfim. E aí fica muito essa questão do marxismo, né? A gente sabe, né, gente? O marxismo é um troço gigantesco, né? Tem de tudo, é um pouco lá, né? Ou seja, o pessoal entende que a China, por exemplo, hoje fez uma revolução. A China fez uma revolução camponesa e que hoje a China não é que vai ser, é que é o socialismo do século XXI, né? Então, assim, ou ainda que, sei lá, não tem classe camponesa no Brasil. Acho que isso é tudo muito discutível, né? E retomar os clássicos, né, para entender como é que eles, enfim, estavam lendo a realidade que eles viviam, né, acho que traz lições para a gente pensar o nosso presente, né, a nossa realidade, né. A questão é que eu falei lá no primeiro dia, né, é que é um outro momento histórico em muitos aspectos, né, quer dizer, é óbvio que é um outro momento histórico, mas tem permanências? Acho que tem, mas tem muita diferença, né. A gente está falando de 23 num contexto que ainda existe a Terceira Internacional, né? E nessa passagem do 23, 24, 25, entrando nos anos 30, você tem a leitura crítica permanente, né? Que vai propor, inclusive, a Quarta Internacional, né? Meados dos anos 30. Hoje a gente não tem nada disso, né? Tem nadinha disso. A gente tem, pelo contrário, os marxistas aí, os revolucionários fragmentados para Dedéu, a tradição marxista mais inchada do que nunca, né? Esse marxismo predominante aí, que não vê luta de classes, não vê contradição, pelo contrário, vê osso, né? Ossificação, né? Com todo respeito aos paleontólogos, né? O pessoal acha que a luta de classes é um fóssil, né? Tá lá, e nem o fóssil tá sem movimento, né? Mas enfim, nesse sentido meio boa, assim, mas coisa ossificada, né? Supostamente assim, parada no tempo, né? Então, acho que é difícil. E esse processo que o Juan lembrou aí também, né? Vou parar de falar.
um processo de proletarização, né? Eu sei que esse debate é bastante complicado, né? O que é essa proletarização, o novo proletário, né? Muitas vezes para poder, enfim, massificar a ideia de operário também, né? Mas, enfim, proletário no sentido, né, de salariado e tal, né? Acho que o Alessandro falou isso também, né? Ou seja, o Alessandro também falou, né? Eu moro numa cidadezinha aqui que é pequena, no interior do estado de São Paulo, né? Boa parte da população, uma parcela significativa, trabalha no campo, né? Mas voltam, né, para casa aqui no centro, na cidadezinha, né, todos os dias. E sem contar essa realidade de muitos que saem, né, de um lugar, né, vão para outro lugar atender a demanda do capital, ser explorado, né, extrair mais valia, reproduzir valor, fica um período lá, né, trabalho escravo, né, depois volta, enfim, todo um monte de particularidade. Vocês me desculpem, eu dei uma devagada gigante agora aqui, né? É para ver se dá tempo do pessoal fazer inscrição, mas não tem nenhuma inscrição aqui não. É, o horário. Eu só fazer um adendo. Eu trabalhei um tempo na Feira ESP, que é a Federação dos Empregados Rurais do Estado de São Paulo. Tinha um sindicato lá, rapaz, lá eu acho que de Ibaté. Acho que Ibaté ou São Carlos, não lembro direito. Bauru, assinado um acordo coletivo, jornada de trabalho de 66 horas semanais. Estava ali, ó. Acho que venceu o ano passado. Acho que foi até 2021 esse negócio aí. Mas se puxar, você acha. Absurdo, né, cara? Não, o agronegócio no Brasil tem que rola, né, meu? O patronato do campo, tem que rola. O empresariado do campo, tem que rola. Faz o que quer. Uma vez também em Marília, eu fiz faculdade lá, acho que isso foi em 2000, eu tinha 2008, 2009. Teve um processo, um trabalho lá com o pessoal do Ministério do Trabalho. E eu fui com os caras, até fez um relatório lá numa fazenda de café. Que os caras, a gente foi numa fazenda de café, eu fui junto. Várias delas, carvoaria, tem trabalho escravo, cara. Saca? Mano, os caras, impressionante, o cara do agronegócio, ele ganha milhões, milhões ao mês, bilhões anuais, o cara mantém trabalho escravo na fazenda dele, mano. É uma coisa maluca. Você vê que não tem limite, se não tem fiscalização, se não tem uma política, se não tem autorização, não tem limite não para o que isso pode fazer com o trabalhador, não. O trabalhador, sobretudo o campo. Tem essa discussão no marxismo, né? O trabalhador do campo é muito mais explorado que os da cidade, né? No sentido da intensidade do trabalho, né? Mesmo que não seja tão produtivo quanto o trabalho industrial, né? A exploração, você vê fisicamente dos caras. Um cara que trabalha 30 anos no campo, compara com um que trabalha 30 anos na cidade. E não é um ponto assim, né? Tipo, sei lá, entre Bauru e Marília, né? Trabalho escravo, sei lá, produção de café ali. Você pega Minas Gerais, você pega... E também não só o norte de Minas Gerais, né? Eu tô lembrando de uma cidade aqui, Fernando, esqueci o nome lá, Montes Claros, né? A coisa ali é feia pra caramba, é muito feia. Né? O Mato Grosso do Sul, né? Carvoaria, eu acessei um laudo pericial na época do mestrado lá também, em Dourados, de uma região mais ao norte lá do estado. Mas assim, você fala, escravidão não acabou, é uma permanência, né? Digo permanência no caso do Mato Grosso do Sul, etc. Porque esse pessoal que está nas carvoarias, etc. e tal, são pessoas que herdaram, né, a propriedade privada do século XIX, né, com trabalho escravo, indígena e não indígena, principalmente. Né? Brotas também. A manutenção de brotas, isso mesmo. Também. O desenvolvimento agora combinado, né? Exatamente. Não se livra dessas formas, ele só reorganiza ela, exatamente. Bom, meus camaradas, chegamos aqui ao teto, aqui até passou, o Juan lembrou a gente aí. Se a gente não for fazer mais intervenções, né? Amanhã é o dia final. O camarada Alessandro Moura vai fazer a apresentação para a gente sobre a questão econômica, né? Eu acho que assim, esse seminário, a gente vai discutir, acredito que amanhã, né? Mas mais uma vez eu vou adiantando um pouco, assim, um microbalancinho, né? Até aqui, né? Eu acho que é de introdução, né, camarada? Oi, Gilmar. Eu não consegui entender o áudio, Gilmar, ficou baixo.
Não, tô brincando, dizendo que eu já fiz o meu mini balancinho aí. Ah, sim, não, mas é importante, a gente tem que ter liberdade aqui, é uma coisa muito tranquila. Como introdução, né, gente? É uma introdução muito grande. Tem camaradas aqui que já estudam profundamente o assunto, tem o pessoal que está intermediário, tem o pessoal que está começando, tem o pessoal, talvez, aqui que nunca participou de uma leitura coletiva, assim, de um texto. Acho que isso tudo muito importante aqui, né? E uma característica interessante é que eu vejo que todo mundo aqui está numa organização, né? Eu acho que isso é muito rico, né? Muito rico. Bom, mas então acho que é isso, né? Alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma observação? Não, só que eu mandei eu tô falando isso do PK9, eu mandei esse texto do PK9 no grupo aí, depois, se alguém tiver curiosidade, dá uma lida. Mandei só o capítulo 2, que assim, precisa bastante coisa ali e tal. Ah, tá. Beleza. O camarada Rui tá perguntando. Ô, Rui, amanhã a Nathalie respondeu aí. É o último, Eu tô com um processador aqui, Intel 1. Mas é isso aí. Mas valeu então, Alessandro, pelo texto aí também. Beleza? Rui, camarada Rui, fica à vontade, Rui. Não, era só a questão, achei que amanhã ia ser o fechamento do curso, Mas é isso mesmo. plano na economia. Isso. A gente estava falando, propuseram que a gente fazer a reunião e depois fazer no final um balancinho de encerramento. Vamos discutir alguma obra especial? Então, é esse texto, é a última parte do texto, que chama o plano na economia. Ah, certo. Entendeu? Ainda do novo curso. É a última sessão. Ok. Beleza. É o mesmo link, viu, amanhã, viu, Rui? É esse mesmo link aí que eu te mandei hoje lá, é por ele mesmo. Beleza, então, camaradas, fechamos? Beleza, gente. Valeu. Um abraço, pessoal. Boa noite para todo mundo. Ah, Tchau, tchau.